pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jussiele e vamos continuar estudando o capítulo 9, que fala sobre o abstracionismo. Muita gente já se perguntou, isso é arte? Ao ver alguma obra de arte moderna, uma arte abstrata ou até mesmo uma arte contemporânea. E foi essa pergunta que motivou aí a criação do meu canal. Isso é arte? Para responder a essa pergunta e outros questionamentos, nós estudamos aí a história da arte. E voltando para o nosso assunto do abstracionismo, muitos de nós também, ao olharmos uma tela abstrata, falamos, poxa, isso aí até eu faço, ou até meu filho faz, ou meu primo, meu irmão mais novo. Será? Será que é assim tão fácil fazer uma tela abstrata? É isso que nós vamos descobrir hoje. O abstracionismo não é um movimento artístico, mas é um novo tipo de pintura. Então ele não é um movimento, assim como foi o cubismo, o fauvismo e o expressionismo que vimos até agora. O abstracionismo, ele vai além disso. Ele é uma pintura que não tem a ver com a figuração, não tem a ver com a realidade existente. Então, no abstracionismo, nós não vemos nas telas referências sobre uma paisagem ou sobre uma pessoa. O pai do abstracionismo, vamos dizer assim, um dos pioneiros a trabalhar com um tipo de abstração, é o artista Vassily Kandinsky. Ele é do movimento do expressionismo, mas ele vem trabalhando com figuras abstratas. Então, o Kandinsky, ele começa a estudar. Como eu falei no vídeo anterior, ele era, além de artista, ele também era um pesquisador e ele era um professor. E ele escreve vários livros a respeito da forma e da cor. E o Kandinsky, então, ele vai começar a pesquisar sobre as cores e sobre as formas, mas isso de um modo muito aprofundado. O Kandinsky, ele começa a estudar as formas e as cores dentro de uma composição, e ele vai perceber, ele vai achar que tudo isso está associado muito mais ao espiritual, à parte espiritual do homem. Ele acredita que as pessoas, ao observarem uma obra de arte, não estão mexendo com a mente dela, mas sim com a sua alma, com o seu espírito. E por isso que em 1912 ele vai escrever um livro chamado Do Espiritual na Arte. Ele também vai pesquisar uma forte influência da música na pintura. Então ele vai associar a pintura à música. Ele vai colocar a pintura como sendo aí tão importante quanto a música. E os elementos da pintura são associados à música. Como assim? Ele vai começar a estudar a composição musical. Então, quando um músico ele vai fazer a sua partitura, ele vai dividir essa partitura em vários elementos. E na pintura, ele também divide esses elementos dentro da composição do seu quadro. Então, ele vai começar a fazer um estudo muito aprofundado sobre as formas e sobre as cores e como elas interagem também com o ser humano. E ele vai fazer essa representação da pintura e da música uma associação grande. Então, por isso que nas suas pinturas, ele coloca o nome de composição. Então, o Kandinsky vai ter aí uma composição número 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Então, ele vai fazer inúmeras composições em seus quadros. É como se ele estivesse escrevendo uma música, só que em forma de pintura. Ele vai trazer também uma harmonia nas cores. Assim como a música precisa ter uma harmonia, as cores dentro de uma pintura também precisam trazer essa harmonia. E ele também vai acreditar que cada cor
tem uma associação com uma melodia. Como assim? Ele acredita que tons mais agudos têm a ver com a cor amarela e tons mais graves têm a ver com a cor azul. Então, ao pintar, é como se ele estivesse fazendo aí uma música. E ao ver as telas do Kandinsky, nós podemos aí perceber várias cores. E é como se ele estivesse fazendo uma grande composição musical. As formas também vão ter aí um papel muito importante dentro das teorias do Kandinsky. E ele vai escrever um livro chamado Ponto, Linha e Plano, onde ele vai falar também sobre a importância da forma dentro das composições da pintura. Esses estudos, eles foram muito importantes para depois o aparecimento do design moderno, como nós conhecemos hoje, da arquitetura e até do marketing. Então, os estudos que Kandinsky realizou lá no início do século XX, elas são muito importantes. E para você entender melhor uma pintura abstrata, ela mexe muito com o seu emocional, com o campo subjetivo, assim como a música. Nem todo mundo sente a mesma emoção pela mesma música. Então, nem todo mundo vai sentir a mesma emoção ao visualizar uma tela. E era isso que o Kandinsky queria propor a todos nós. O abstracionismo vai ter duas correntes: o abstracionismo geométrico e o abstracionismo informal ou lírico. Nós vemos aí esses termos, né, na internet, nos livros de história da arte e também em algumas referências. O abstracionismo informal ou lírico é um abstracionismo mais ligado ao sentimento do artista. Então, ele vai pintar mais livremente o que ele está sentindo, se ele está sentindo raiva ou se ele está sentindo alegria, e ele vai pintar a tela mais livremente, ao calor dessa emoção. Ou até mesmo ouvindo uma música. Alguns artistas dessa corrente escutavam músicas clássicas e as músicas clássicas elas têm essa melodia que sobe e desce e aí eles vão criando as suas composições ouvindo músicas clássicas. E vai estar atrelado aí uma livre expressão. Então, os artistas ligados à corrente do expressionismo lírico ou informal, eles vão estar aí ligados a essa explosão dos sentimentos. Já a corrente do expressionismo geométrico, os artistas eles começam a pensar matematicamente essa tela, minuciosamente, como dividir essa tela em quadrados, em retângulos, em formas geométricas. Por isso que é o abstracionismo geométrico. E nós temos aí um grande exemplo das obras do Pierre Mondrian. O Mondrian ele vai trabalhar com 3 cores, que são as cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, e as cores neutras, que é o branco, o preto e o cinza. E suas telas elas vão ficar muito conhecidas mundialmente, e elas até fazem parte de alguns videoclipes famosos, como o da Katy Perry, e vão estar atrelados em alguns jogos, como The Sims, que tem naquela parte que eles fazem as pinturas, aparecem essas pinturas do Mondrian. Também vai estar associado à moda, enfim. Várias pessoas vão utilizar como referência as obras do Mondrian para fazer os seus trabalhos. E vai ter aí um tom de racionalidade, da matemática, uma coisa mais racional, mais pensada. Então, essas são as duas correntes do abstracionismo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vejam o vídeo anterior falando sobre o expressionismo, para poder vocês entenderem o que é o abstracionismo e qual o papel do Kandinsky dentro do abstracionismo. E eu quero que vocês façam para mim os exercícios conceituais número 2 e os de aprofundamento número 4 que estão aí na apostila. Reservem um tempo para poder apreciar e ver alguns filmes que falam aí sobre esses movimentos. Espero que estejam todos bem e vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!